Bom dia a todos. Estou testando o som aqui. A gente vai comentar um pouquinho sobre violência simbólica, um tema muito importante. Testando o áudio, ver se está todo mundo me ouvindo bem. Vamos falar sobre violência simbólica e as relações afetivas na perspectiva africana. Esse tema é importantíssimo. Nós recebemos diversas perguntas aqui para comentar. Vamos conversar com a doutora Lázara Carvalho, que se disponibilizou para estar conversando com a gente, abordando esse tema. Vou entrar agora com a doutora. Estando aqui, testando o áudio, vendo se está tudo ok. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem? tudo bem, doutora? Um privilégio ter sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, acompanhar o canal. Tenho acompanhado as lives, tenho tido discussões muito bacanas e também a troca com a Maternidade Preta. Mais tarde tem uma live que é imperdível, gente. É importante que vocês acompanhem, aproveitar esse momento que nós temos de isolamento social para realmente adquirir conhecimento sobre as nossas questões relativas à maternidade e à paternidade e também ter a oportunidade de refletir em como a nossa vida tem sido afetada por padrões que não são os nossos, né? Padrões que são eurocêntricos e que muitas vezes não fazem muito sentido na dinâmica das nossas famílias. Perfeito, muito bom. Alguns pais e mães que acompanham a gente não tiveram a oportunidade de acompanhar a sua primeira participação, então gostaria que você se apresentasse para essas pessoas que não te conhecem ainda, não conhecem o seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente quem é a doutora Lázara Carvalho. Bom, eu sou advogada, tenho especialização em relações em educação étnico-racial, também em direito do trabalho e processo do trabalho, e direito previdenciário também. Tenho uma atuação junto a vários grupos relativos a direitos humanos e à promoção da igualdade racial. Tenho um interesse especial nas dinâmicas ligadas à educação, principalmente à educação de jovens e crianças. E o que mais eu posso falar sobre mim? Falar sobre si é uma coisa complexa. É uma coisa complexa. Mas fico à disposição de todos vocês, de quem tiver alguma dúvida, até mesmo se for uma dúvida sobre alguma questão jurídica ligada ao direito do trabalho, ligada às demandas também de direito de família, que nesse momento estão realmente trazendo uma certa confusão, com tanto MP que vai, que vem, outras dinâmicas também, como nós falaremos aqui a respeito das famílias, de quem tem filho, quem é separado, o filho está em outra notícia, todas essas situações. Você está conseguindo me ouvir? Está tudo certo? Agora sim, deu uma cortada, mas agora já voltou perfeitamente. Então, como eu falei, a minha formação é em direito, mas eu tenho um interesse especial em questões ligadas à educação e também à promoção da igualdade racial. E até por isso que a minha primeira especialização foi em relações étnico-raciais. Normalmente quem é do direito vai procurar fazer algo primeiro na área do direito. Mas surgiu muito mais de uma inquietação minha de entender o, o contexto em que nós, pessoas negras, nos encontramos num país como o Brasil, em que há uma falsa propalação de que todos somos iguais e de democracia racial, mas que sociologicamente já está provado que não existe. E como Perfeito. todas essas questões afetam as nossas dinâmicas.
Sim, a irmã Raquel Ramos disse que o seu áudio está um pouquinho baixo. Aí eu não sei se é o volume ou se é o tom que está baixo. Aí talvez eu não esteja conseguindo Raquel, ouvir. você me escuta melhor agora? É que eu realmente tenho um tom de voz mais fechadinho, né? Bom, para mim tá chegando aqui perfeitamente, né? Bom, começando, né? Vou começar pelo básico, né? Que é o título da nossa live, que é Violência Simbólica e as Relações Afetivas na Perspectiva Africana. Só pelo título, temos diversas perguntas. Então, a primeira que nós recebemos foi o que que é isso, violência simbólica, né? Qual é a diferença da violência simbólica para uma violência que seria com, né? O que que seria isso? E a segunda pergunta, também relativa ao título, foi como é uma relação afetiva na perspectiva africana? Qual é a diferença, né? Se relação é relação em qualquer parte do mundo ou se na perspectiva africana muda alguma coisa. Eu acredito que isso é o tema central já da live, né? Mas são as perguntas que nós recebemos de cara logo que a gente postou o banner nas redes sociais. São perguntas assim excelentes, porque são perguntas que dão início à nossa conversa. Violência simbólica. Todos nós conhecemos o que é a violência física, o que é a violência psicológica, que acontece todo o tempo, que nós vemos nos jornais e que nós vemos no meio em que nós convivemos. A Uhum. violência simbólica é um tipo de violência que parece mais sutil, mas ela é tão ou mais perversa que qualquer outro tipo de violência. Por exemplo, a violência física, eu posso me socorrer fazendo um boletim de ocorrência, tomando as medidas legais. A violência emocional, eu posso provar, ingressar com uma medida judicial, por danos morais, em várias outras questões. A violência simbólica é aquela que você não me diz nada, que você não me faz nada, assim que as pessoas vejam, mas ela já está lá. É um símbolo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de violência simbólica. Quando você é seguido dentro de um mercado, segurança não precisa falar nada para você. Ninguém não vai encostar em você, não vai te tratar mal. Ele só está no mesmo corredor que você. E tem várias outras pessoas no mesmo corredor. Mas é um símbolo. O que a gente precisa entender é que o símbolo, o significado da palavra símbolo, tem a ver com marca. E a marca, ela se transforma num signo. A gente tem pessoas que gostam muito de astrologia e falam, eu sou de Áries, então por isso eu sou assim, eu sou de Capricórnio, por isso eu sou assim. Por quê? Porque ela identifica que aquela marca que foi estabelecida culturalmente, quem nasceu naquele mês, naquele período, é daquele signo e por isso necessariamente tem que ter aquele comportamento. Você vê, é um símbolo, mas Perfeito. ele vira uma marca. E você acha que tem que viver de acordo com aquilo. Não Ó, criticando a questão da astrologia nem nada, mas trazendo isso para a nossa conversa, a violência simbólica é isso. Tem símbolos que apontam para a gente que aquele não é o nosso lugar. Por exemplo, espaços elitizados. Se você vai em alguns shopping centers, o preço do estacionamento ele é absurdo. 15 minutos, R$ 30. 1 hora, R$ 60. É um símbolo e é uma violência, porque está dizendo para você que você não deve estar lá. Por isso que o preço é esse. Essas são as violências simbólicas do nosso dia a dia. E agora, para responder à questão das relações afetivas na perspectiva africana, o que eu digo? Todas as nossas experiências, elas são perspassadas pela nossa história. Então, relacionamento aqui no Brasil é uma coisa, relacionamento na Bolívia é outra coisa, relacionamento na França é outra coisa. Por quê? Porque as nossas dinâmicas afetivas, elas vão ter muito a ver com o contexto em que nós estamos inseridos. Um exemplo de relações afetivas, por exemplo, nós temos a hipersexualização dos corpos, não é? uhum. Então, o rapaz ele procura a moça que é mais bonita, que tem o corpo mais em forma, a moça também. Tem aquela questão, não usa tal roupa porque vai chamar atenção, você pode ser assediado. Agora,
Em comunidades indígenas, as pessoas andam quase nuas. E não tem essa questão de, nossa, você está nu. É uma coisa muito natural. Uhum. Então, as relações dentro de uma comunidade indígena, elas se dão por outros motivos que não apenas a beleza física. As relações afetivas na perspectiva africana começa que elas não têm a dinâmica do patriarcado. Elas são pensadas como comunidade, até por isso que a gente fala muito da filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, a forma como os pais, os filhos, os avós se relacionam dentro de uma perspectiva africana são muito diferentes do que nós nos relacionamos dentro de uma perspectiva eurocêntrica. Perfeito. Porque no eurocentrismo vai ter sempre aquela questão da hierarquia. Começa pelo homem, aí vem para a mulher, e no final de tudo está a criança. A criança, na verdade, muitas vezes nem é levada em consideração. Perfeito. Já chegou uma pergunta relacionada a isso, que é relações interraciais e complexos de inferioridade. Você poderia comentar, porque já que você está falando de relações na perspectiva africana e em África, tem a ideia de que as pessoas são pretas, né, ou negras, então relações interraciais têm lugar na perspectiva, ou uma vez que você colocou uma pessoa branca ali, já está de cogitação em relação se dar pela perspectiva africana. Isso é uma questão muito peculiar e muito profunda. Em África, eu não sou uma mulher negra. Você não é um homem negro. Em África, eu sou uma mulher, você é um homem. E isso é tudo que importa no relacionamento, seja afetivo, seja com os filhos, seja num aspecto amoroso. É, agora, quando nós temos essa visão eurocêntrica, há diferença no relacionamento entre um homem negro com uma mulher branca, uma mulher negra com um homem branco. A gente sabe que a sociedade tem um olhar diferenciado. Não estou dizendo que eu sou contra relacionamentos interraciais, mas os relacionamentos interraciais sempre vão trazer questões muito dolorosas às vezes. Porque nós achamos muitas vezes que o afeto exclui o racismo, e o afeto não exclui o racismo. Eu até aponto uma circunstância que muitas vezes é comum. Numa briga de um casal, digamos que a moça é uma moça branca e o rapaz é um rapaz negro. Se eles começarem a discutir, quais serão os elementos que serão utilizados? Porque você é um monstro, porque você é um animal, você é um macaco, olha o seu cabelo. Como também no caso de uma mulher branca com um homem, uma mulher negra com um homem branco. As primeiras coisas que serão apontadas serão suas características físicas. Por quê? Porque se estabeleceu uma hierarquia entre as raças. Então, o que é eurocêntrico é bonito, o que é africano não é. Tem muitas pessoas que gostam de falar assim, minha preta. Mesmo quando a mulher não é preta. Não há problema nenhum. Mas o grande questão aqui é que usa-se o preta como afetivo, mas também usa-se o preta como xingamento. Então, toda vez que você tem essa perspectiva de relacionamentos racializados, você sai da perspectiva africana, onde um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, ou mesmo relacionamentos que são homoafetivos, são apenas pessoas se relacionando. Agora, quando entra o eurocentrismo e as racialidades, aí tem todo um contexto histórico no meio daquele relacionamento. Tem a questão Perfeito. da aceitação da família e tudo mais, que a gente tem muito problema às vezes, com os familiares até. Sim, e essa lógica, ela também se estende às relações afetivas parentais, quer dizer, você tem um filho não negro ou enfim, adotado, porque eu lembro que já houve um questionamento logo no começo das nossas discussões de uma mãe negra que teve um filho não negro com uma pessoa branca e a filha, eu acho que tinha 7 anos, não lembro,
E ela comentou que sempre que brigava com a menina, que ela não queria fazer o dever de casa, ou mandava a menina tomar banho, ou colocava de castigo, a primeira coisa que a menina contrariada fazia era chamar ela de macaca. E ela dizia que ela ia para o banheiro chorar para não deixar a filha perceber que aquilo atingia ela. A gente pode concluir que isso também perpassa relações parentais ou isso é uma coisa de criança que não entra nessa relação? Humberto, eu acredito que isso faz toda a diferença nas relações parentais também. Porque nós vivemos num modelo em que o que está posto é uma estética diferente da estética do povo preto. E as nossas crianças aprendem isso, elas aprendem isso na TV, elas aprendem isso quando nós vamos a uma loja de brinquedos, elas não têm brinquedos que contemplem a cor da mãe e do pai. Fora o que essas crianças também passam de racismo fora de seus lares. Por exemplo, na escola, você imagina uma mãe negra chega para buscar o filho na escola e o filho é uma criança de pele clara. Não é essa identificação, aquela é sua mãe, aquela é outra pessoa, é alguém que trabalha para você, é a sua babá. E isso traz muita confusão para a criança e também um senso de desvalorização, baixa autoestima para a criança. E isso influencia na forma como nós nos relacionamos dentro das nossas casas. Para além disso, tem a questão da interracialidade, do lugar das pessoas que são afrodescendentes, clara, que seria o pardo. Então, o pardo ele é não um lugar, ele é branco demais para ser negro e negro demais para ser branco. E isso, para a cabeça de uma criança, é difícil muitas vezes equalizar. E aí isso vem para os pais. E muitas vezes nós estamos tão cheios de feridas que fica difícil a gente saber como sentar o nosso filho e explicar o que é racismo, que naquele momento ele está reproduzindo racismo e que os nossos laços de afeto não podem ser pautados pelas nossas características físicas. Perfeito. A doutora Bruna Cândido, que acompanha a gente, uma grande apoiadora do nosso trabalho, ela perguntou sobre miscigenação e colorismo, né, nessas novas gerações. Qual a importância da conscientização do ser preto e das diásporas? A gente deve estimular isso, né, que você é negro e realçar essa negritude, ou deve ser algo que a pessoa deve se descobrindo ao longo da trajetória pessoal dela? Aliás, quero mandar um beijo para a doutora Bruna, maravilhosa, assim, queridíssima, queridíssima. Eu sou suspeita para falar da Bruna porque eu sou fã. Em relação ao colorismo, o colorismo, a meu ver, é uma estratégia de dominação, porque tenta separar pessoas pretas como se houvesse uma diferenciação em uma tabela de cores. E quando nós, pessoas pretas, entramos nessa dinâmica de discutir, você tem mais privilégios que eu, você é mais aceito nos lugares que eu, a gente tira o foco daquele que realmente é o problema, o racismo institucional e estrutural. Porque uma pessoa afrodescendente, ainda que tenha a pele clara, não será tão bem aceita num ambiente quanto uma pessoa não negra. O que você me perguntou a respeito da necessidade de conscientização da importância do orgulho quanto à nossa etnicidade, eu acho que é um ponto central para a autoestima das nossas crianças. Por exemplo, o meu marido, ele é miscigenado. Sim. Minhas filhas nasceram com um tom de pele bem mais claro. Entendem que o ser negro ou ser uma pessoa preta está mais ligado à nossa história, à nossa ancestralidade, do que realmente aos nossos traços, ao tom da pele. E isso para a criança é muito importante, para que ela entenda que ela é bonita da forma como ela é, que ela é especial da forma como ela é. E se nós não conscientizamos as nossas crianças dentro das nossas casas, elas vão para o mundo, vão para a escola, vão para o parque, vão para onde elas estão,
e vão receber uma outra narrativa, que é a narrativa de você é menos, você é feio, você não é adequado. Então é importante que as nossas crianças, independente de serem retintas ou terem um tom de pele mais claro, tenham a consciência da beleza, da riqueza cultural que faz parte da nossa ancestralidade. Perfeito. Perguntaram para a gente, a senhora comentou sobre filosofia Ubuntu e relações na perspectiva africana. Perguntaram onde se aprende isso, onde se aprende filosofia Ubuntu, filosofia africana. Como é que a pessoa entra em contato com esse conhecimento? A senhora fez algum curso, alguma faculdade? Como é que funciona isso? Aí é mais uma das nossas grandes questões. Nós passamos por uma diáspora, que é a retirada à força do continente africano e dos nossos costumes em África. E deveria ser inserido isso na educação brasileira. Como eu sempre falo, a maravilhosa Lei 10.639, que não é aplicada. Essa lei alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, determinando que seja ensinado desde a educação infantil até o ensino médio, a história dos povos africanos, a história da África e a contribuição dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. Muitos dos nossos educadores não têm essa preparação, porque nós sabemos que os nossos professores sofrem demais. O salário é ruim, a estrutura de trabalho é ruim, embora a Lei de Diretrizes Educacionais também determine que seja ensinado sobre história africana, povos africanos e a contribuição dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira nas escolas particulares. E eu, especificamente, não vejo isso sendo aplicado. Posso falar já pela escola das minhas filhas, que em várias reuniões, em vários conselhos nós precisamos ir, porque a lembrança é só no dia 20 de novembro. Aí se fala, e normalmente se fala daquelas histórias tristes, neguinho do pastoreiro, algumas coisas que levam a criança a entender só que ela descende de povos escravos, e não de pessoas que foram escravizadas e que tinham toda uma narrativa anterior. E isso normalmente a gente só vai aprender na faculdade, assim, muito en passant, quando a gente começa a rever a história do Brasil e ver que não foi tão bonita e que a princesa Isabel não foi tão bacana. E aí, para além disso, a pessoa desperta para a necessidade de estudar, que foi o que aconteceu comigo. Fui fazer relações étnico-raciais porque haviam questões que eu precisava entender com maior profundidade. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu sei disso porque nós entendemos o contexto em que nós estamos inseridos. Mas existem canais como o seu, Papo de Pretas. Hoje em dia, através da internet, nós temos como adquirir muita informação sobre isso. Nós temos livros muito importantes em relação a isso, que servem como base para que a gente desenvolva. Perfeito. Quando a gente fala em África, voltar os olhos para a África ou viver sob uma perspectiva africana, uma pergunta muito frequente que a gente recebe é: o que seria viver sob uma perspectiva africana, ou o que seria mesmo uma filosofia africana, já que a África é um continente enorme, né? As pessoas tendem a sinalizar que esse desejo é um desejo utópico, já que a África é uma variedade tão grande que você jamais conseguiria viver uma filosofia africana ou um modelo africano, já que existe uma pluralidade enorme, uma pluralidade continental lá. Então, faz sentido falar em filosofia africana, considerando a dimensão do continente? Humberto, eu também me pegava muito em relação a isso. Uma das minhas dúvidas é: será que faz sentido a gente querer replicar um modelo de África para as nossas vidas, porque nós somos brasileiros, né, afrodescendentes, mas brasileiros, e o Brasil é uma mistura de povos? A África é plural. Nós temos diversos países. Mas quando nós falamos de filosofia africana, nós estamos falando daquilo que Joseph Kizerbo fala.
de um jeito de viver em que há respeito de um para o outro e respeito pela terra. Isso é modificado nos países africanos a partir do momento que ingressam outros povos. Povos do Oriente Médio que trazem as religiões muçulmanas e que têm uma dinâmica completamente diferente, onde o centro é o homem e muitas vezes é muito mais autoritária, dinâmicas em que entram os holandeses, dinâmicas que entram os povos franceses. Então, em si, a cultura africana que permeia os povos, se você tirar aquilo que foi excertado de outros continentes e de outras etnias, ela tem algo em comum. É centrada no respeito. O respeito aos mais velhos, a oralidade, o conversar. Nós perdemos muito essa questão do conversar. Como você educa seu filho se não é através do diálogo, do carinho, do toque? E isso está muito presente em diversas etnias africanas, em diversos contextos, porque para os africanos não existe, na verdade, essa divisão por países, tanto que são chamadas de fronteiras artificiais, porque quando você pensa os países africanos, você não está falando de uma decisão que os povos que viviam naquela terra tomaram. Assim, agora a gente vai pôr uma fronteira aqui, uma fronteira ali. Não, isso foi uma decisão tomada na Europa. Por franceses, alemães, um contexto histórico completamente diferente. Então, existe sim uma filosofia africana, mas essa filosofia nós encontramos nos costumes, no jeito como as pessoas se tratam. Ótimo. O Vander comentou aqui sobre essa questão do cumprimento da Lei 10.639/03, que é verdade que eles distribuem muitos títulos de livros de qualidade para amparar o professor, mas poucos sequer entram na biblioteca da escola e outros nem biblioteca têm na escola. Quer dizer, por causa do racismo estrutural, provavelmente, o interesse do professor ainda não é tão grande em cumprir essa lei, e quando o professor está interessado, muitas vezes a escola sequer recebe o material, né? Às vezes o professor está interessado em aplicar essa lei, mas a escola não recebe o material. E outras vezes, pelo racismo estrutural, ele não valoriza esse saber africano, né? Então tem um problema duplo aí. Exatamente, porque o que se pensa sobre a história. Eu digo especificamente do conhecimento sobre história, sociologia, matérias consideradas humanas e que ultimamente humanas não está muito em alta, né? Por conta desse contexto que nós temos aí. O que se vai fazer com o conhecimento sobre racialidades? A primeira coisa que se pensa, vamos ensinar matemática, que é importantíssimo. Mas se você começar a pensar etnicidades e racialidades, você vai também apontar para os seus alunos que a matemática tem uma fonte muito importante em África, que a astronomia tem uma fonte muito importante, a medicina tem uma fonte muito importante. É que aconteceu o epistemicídio e apagou tudo aquilo que é científico da história dos povos africanos. Por exemplo, nós vemos falar nos filmes sobre Imhotep como se fosse uma entidade. É uma coisa mística. E, na verdade, foi um médico, um cientista. Muito antes de nós termos todas essas tecnologias, no Egito já se faziam cesarianas, com sucesso. Já haviam instrumentos para aplicar anestesia. Até hoje as pessoas não conseguem, a engenharia não consegue entender como as pirâmides foram construídas. Então aí você vê como falar sobre racialidades também é falar sobre ciências exatas. Mas o professor tem essa dificuldade de trabalhar. E eu também entendo que além do racismo estrutural, porque eu sou sincera em dizer que muitos professores têm em si arraigado isso e, portanto, não têm um interesse em ensinar, também há as condições que são dadas pelas próprias instituições de ensino que não têm interesse nisso.
porque é assim que você mantém o status quo. Se você começar a ensinar para as pessoas o que é a realidade e desfazer o epistemicídio, a cadeia social vai virar. E isso não é interessante para quem detém o capital. Então, o professor muitas vezes vai ser incentivado até pelo coordenador, pelo diretor da escola, a deixar essas questões um pouco de lado. Como outras questões ligadas à diversidade têm sido empurradas cada vez mais para o lado. Perfeito. Temos uma pergunta aqui de uma professora de Minas, a professora Ana Paula, pergunta se você conhece alguma pós-graduação em violência simbólica. Existe um curso sobre isso? Ana Paula, não existe um curso específico sobre violência simbólica, mas normalmente nos cursos em que nós tratamos relações étnico-raciais, esse é um tópico que é abordado, porque é o tópico que fala a respeito da construção das relações sociais. Então, é uma parte dessa violência simbólica. E dentro dessa dinâmica, nós estudamos vários pensadores. A gente vai estudar Attila Membe, nós vamos estudar Joseph Kizerbo, nós vamos estudar também alguns pensadores estadunidenses que vão que é muito de tal maneira que não que você se exclui de lugares. Você se poupa, você pode ter o dinheiro para ir àquele teatro e tal, você pode ter todas as condições, mas você, até no círculo de amizade, você adota um comportamento que não é o seu. Franz Fanon fala muito sobre pele negras, máscaras brancas, e é um livro espetacular para quem quer entender com mais profundidade o que é violência simbólica. Perfeito. E ela comenta exatamente isso, que o TCC dela foi sobre violência simbólica na graduação de pedagogia, ou seja, provavelmente ela deve sentir essa ausência, né, de materiais de cunho racial. Eu, pelo menos, eu fui conhecer esses temas a partir de um interesse pessoal meu, porque nos 5 anos de faculdade eu nunca peguei um livro de autor negro ou de autor africano, mesmo cursando, fazendo um curso que abrange toda a produção, né, humana, que é o curso de letras, né, você estuda literaturas, então análise literária, linguística, que é uma coisa super ampla. Não houve um autor africano nos 5 anos de graduação. Eu só passei a conhecer essa literatura a partir de um interesse meu, né, de voltar os olhos para essa dinâmica racial. E aí sim eu fui entrar em contato com esses autores, pensadores, filósofos pretos, mas nem na graduação, nem nos 12 anos de vida escolar, eu não lembro de ter visto um autor negro, a não ser, é claro, os nossos clássicos da literatura, né? Tem alguns negros, como Machado de Assis, que você passa ali, né? Mas algo racialmente embasado, nada, né? Impressionante, muito triste isso, né? Realmente, eu também venho dessa mesma experiência que você. Eu passei pela academia sem ter contato com essa questão. Aliás, não se diz filósofos negros, não se diz pensadores negros. Nós estamos sempre voltados para Nietzsche, Foucault, que são muito válidos, mas que muitas vezes não tem a ver com a nossa perspectiva e nem com o nosso olhar. E aí, dessas inquietações é que nós nos decidimos a procurar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí da graduação de Direito e passei a procurar livros, procurar o que estudar, o entender a minha própria vida, entender as minhas relações, as coisas que me aconteciam no dia a dia. E aí eu cheguei em relações étnico-raciais. E aí, dentro dessa especialização, é que eu fui despertar para muitas coisas. Tanto que haviam aulas que você... Tem um professor, o professor Sandro, ele é um angolano, e ele fala de uma perspectiva
de uma vivência em África. E ele sempre fazia assim na sala de aula, ele fala assim, tá tudo bem? Ele ia falando aí, tá tudo bem? Eu perguntava. Teve uma determinada aula que nós estávamos falando exatamente sobre afeto. E a minha vontade era de chorar. Eu olhei pro professor e falei, professor, tá tudo, menos bem. Porque eu comecei a entender por que nós aceitamos amizades que nos diminuem, por que a gente concorda com a brincadeira, se mantém naquele ambiente, por conta de a gente acreditar que o afeto supera o racismo, e o afeto não supera o racismo. Aí sabe quando vai cair naquele monte de coco na cabeça? Coco 1, coco 2, você começa a lembrar de situações? Muitas vezes é assim que a gente vai descobrir a potencialidade do que há dentro de nós, de onde nós viemos. Porque as pessoas têm muito orgulho de falar assim, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de dinamarquês, eu sou descendente árabe. Mas quando fala, eu sou afrodescendente, parece que pega mal. Parece que é uma coisa ruim. Então, muitas vezes a gente se exime desse lugar e a gente precisa se apropriar e entender a beleza desse lugar e entender que esse povo era tão potente que foi sequestrado. Porque normalmente o que você rouba de alguém é aquilo que ele tem de mais precioso. Não foram lá em África roubar só minério, roubar ouro, nada. Foram lá pegar pessoas. Por quê? Porque é o que havia de mais precioso, mais importante, mais imprescindível. E eu, no começo dessa especialização em relações étnico-raciais, muitas vezes as pessoas na sala de aula diziam assim, eu me descobri negro com 18 anos, eu me descobri negro com 27 anos. E a princípio eu cheguei muito machucada do racismo estrutural e institucional. Falei, como que descobriu que é negro agora? Como que você descobriu que é preto? Nunca olhou no espelho? Poxa, você tem a pele clara, você não olhou a sua gengiva? Como que você não sabe? Aí depois de um tempo eu comecei a entender, a amadurecer a entender. A pessoa não se descobriu preto, ela descobriu o que significa ser preto no contexto em que nós vivemos. É aquele primeiro racismo, é aquela rejeição, é aquele momento em que te acontece algo tão doloroso que você não consegue mais fechar os olhos e dizer, não, podia ter acontecido com qualquer um. Você entende que aconteceu com você porque você tem uma marca genética específica. E todo esse trabalho que a gente faz hoje é para despertar isso nas pessoas. Vai procurar saber quem você é, porque você vai descobrir que você é maravilhoso. Perfeito. Eu lembro de um livro, um texto da Bell Hooks, em que ela fala, é Vivendo de Amor, se não me engano, que ela fala em como é rara a experiência preta com o afeto. Justamente por causa dessa herança escravista, né, que rompeu os nossos laços, a força, a nossa história, né, dos nossos pais é aquela mãe batalhadora que acorda de madrugada para trabalhar, já chega cansada e tem que ver comida, aquele pai que muitas vezes nem está em casa ou quando está é a mesma coisa também, o foco é trabalho, é atividades, é evitar as diversas violências que sofre, né? Seja do chefe, seja dos amigos, violências raciais todo dia. Então, ela coloca que o negro não tem essa experiência sequer com afeto, que dirá com amor, né? E aí, lendo aquilo, eu parei para pensar na minha vida e percebi que naquela época eu tinha tido acho que 4 namoradas, né? Tive 4 relacionamentos e lendo eu me dei conta que eu não tinha experiência com afeto, por exemplo, um carinho, por exemplo, né? Eu tinha tido relacionamentos longos, eu nunca namorei menos de um ano e não lembrava de uma namorada ter feito uma carícia no meu rosto. Eu falei, gente, que coisa assustadora. Eu nunca recebi um carinho, mesmo tendo namorado tanto tempo, já tinha sido noivo na época, né? Nunca tinha recebido assim um afago, sabe, no cabelo, uma carícia, né? Às vezes até um elogio, pô, você tá bonito e tal. E aí eu me dei conta de como o afeto ele não está presente nas relações entre negros, né? E especificamente entre negros, porque esses 4 relacionamentos que eu tive foram com pessoas negras. E aí quando eu paro para pensar, não é porque essas pessoas não eram
carinhosas ou afetivas, é porque elas também provavelmente não tinham experiência com afeto, não tiveram uma mãe ou um pai que davam um carinho, diziam como você está linda, minha filha, eu te amo e tudo, né? As pessoas acabam reproduzindo essa essa frieza, né? Esse distanciamento e aí acaba se tornando um ciclo, porque a gente tem os nossos filhos e sem perceber faz a mesma coisa, né? Não elogia, não faz um carinho, não diz que ama, e aí vai. É um ciclo que vai se reproduzindo constantemente. Se a gente não tiver um esforço consciente para romper com isso, não causar uma ruptura proposital e intencional, a gente se torna mais uma engrenagem do racismo estrutural, reproduzindo esses ciclos de violência, né? Então, essa questão específica do afeto eu acho que é seríssimo entre nós. A gente precisa voltar os olhos para isso, se autoexaminar constantemente e procurar mudar, né, esse comportamento que nos foi. Esse comportamento que nos é imposto, né? Quer dizer, é uma imposição social, né, essa falta de afeto. Você percebe que existe algo estrutural nessa falta de afeto entre negros? Da minha perspectiva, Humberto, isso foi um projeto, foi projetado isso. Quando nós falamos do projeto de embranquecimento da população negra, do estímulo da miscigenação, porque havia uma ideia de que dentro de alguns anos. Estando aqui, testando áudio, vendo se está tudo ok. Bom dia, Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? tudo bem, doutora? Um privilégio ter sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, acompanhar o canal. Tenho acompanhado as lives, tenho tido discussões muito bacanas e também a troca com a Maternidade Preta. Mais tarde tem uma live que é imperdível, gente. É importante que vocês acompanhem, aproveitar esse momento que nós temos de isolamento social para realmente adquirir conhecimento sobre as nossas questões relativas à maternidade e à paternidade e também ter a oportunidade de refletir em como a nossa vida tem sido afetada por padrões que não são os nossos, né? Para padrões que são eurocêntricos e que muitas vezes não fazem muito sentido na dinâmica das nossas famílias. Perfeito, muito bom. Alguns pais e mães que acompanham a gente não tiveram a oportunidade de acompanhar a sua primeira participação, então gostaria que você se apresentasse para essas pessoas que não te conhecem ainda, não conhecem o seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente quem é a doutora Lázara Carvalho. Bom, eu sou advogada, tenho especialização em relações em educação étnico-racial, também em direito do trabalho e processo do trabalho, e direito previdenciário também. Tenho uma atuação junto a vários grupos relativos a direitos humanos e à promoção da igualdade racial. Tenho um interesse especial nas dinâmicas ligadas à educação, principalmente à educação de jovens e crianças. E o que mais eu posso falar sobre mim? Falar sobre si é uma coisa complexa. É uma coisa complexa. Mas fico à disposição de todos vocês, de quem tiver alguma dúvida, até mesmo se for uma dúvida sobre alguma questão jurídica ligada ao direito do trabalho, ligada às demandas também de direito de família, que nesse momento estão realmente trazendo uma certa confusão, com tanto MP que vai, que vem. Outras dinâmicas também, como nós falaremos aqui a respeito das famílias, de quem tem filho, quem é separado, o filho está em outra notícia, todas essas situações.
está conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Agora sim, deu uma cortada, mas agora já voltou perfeitamente. Então, como eu falei, a minha formação é em direito, mas eu tenho um interesse especial em questões ligadas à educação e também à promoção da igualdade racial. E até por isso que a minha primeira especialização foi em relações étnico-raciais. Normalmente quem é do direito vai procurar fazer algo primeiro na área do direito. Mas surgiu muito mais de uma inquietação minha de entender o, o contexto em que nós, pessoas negras, nos encontramos num país como o Brasil, em que há uma falsa propalação de que todos somos iguais e de democracia racial, mas que sociologicamente já está provado que não existe. E como Perfeito. todas essas questões afetam as nossas dinâmicas. Sim, a irmã Raquel Ramos disse que o seu áudio está um pouquinho baixo. Aí eu não sei se é o volume ou se é o tom que está baixo. Aí talvez eu não esteja conseguindo Raquel, ouvir. você me escuta melhor agora? É que eu realmente tenho um tom de voz mais fechadinho, né? Bom, para mim tá chegando aqui perfeitamente, né? Bom, começando, né? Vou começar pelo básico, né? Que é o título da nossa live, que é Violência Simbólica e as Relações Afetivas na Perspectiva Africana. Só pelo título, temos diversas perguntas. Então, a primeira que nós recebemos foi o que que é isso, violência simbólica, né? Qual é a diferença da violência simbólica para uma violência que seria com, né? O que que seria isso? E a segunda pergunta, também relativa ao título, foi como é uma relação afetiva na perspectiva africana? Qual é a diferença, né? Se relação é relação em qualquer parte do mundo ou se na perspectiva africana muda alguma coisa. Eu acredito que isso é o tema central já da live, né? Mas são as perguntas que nós recebemos de cara logo que a gente postou o banner nas redes sociais. São perguntas assim excelentes, porque são perguntas que dão início à nossa conversa. Violência simbólica. Todos nós conhecemos o que é a violência física, o que é a violência psicológica, que acontece todo o tempo, que nós vemos nos jornais e que nós vemos no meio em que nós convivemos. A Uhum. violência simbólica é um tipo de violência que parece mais sutil, mas ela é tão ou mais perversa que qualquer outro tipo de violência. Por exemplo, a violência física, eu posso me socorrer fazendo um boletim de ocorrência, tomando as medidas legais. A violência emocional, eu posso provar, ingressar com uma medida judicial, por danos morais, em várias outras questões. A violência simbólica é aquela que você não me diz nada, que você não me faz nada, assim que as pessoas vejam, mas ela já está lá, é um símbolo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de violência simbólica. Quando você é seguido dentro de um mercado, segurança não precisa falar nada para você, ninguém não vai encostar em você, não vai te tratar mal. Ele só está no mesmo corredor que você. E tem várias outras pessoas no mesmo corredor. Mas é um símbolo. O que a gente precisa entender é que o símbolo, o significado da palavra símbolo, tem a ver com marca. E a marca, ela se transforma num signo. A gente tem pessoas que gostam muito de astrologia e falam, eu sou de Áries, então por isso eu sou assim. Eu sou de Capricórnio, por isso eu sou assim. Por quê? Porque ela identifica que aquela marca que foi estabelecida culturalmente, quem nasceu naquele mês, naquele período, é daquele signo e por isso necessariamente tem que ter aquele comportamento. Você vê? É um símbolo, mas Perfeito. ele vira uma marca. E você acha que tem que viver de acordo com aquilo. Não Ó, criticando a questão da astrologia nem nada, mas trazendo isso para a nossa conversa, a violência simbólica é isso. Tem símbolos que apontam para a gente que aquele não é o nosso lugar. Por exemplo, espaços elitizados. Se você vai em alguns shopping centers, o preço do estacionamento ele é absurdo. 15 minutos, R$ 30. 1 hora, R$ 60. É um símbolo e é uma violência, porque está dizendo para você que você não deve estar lá. Por isso que o preço é esse. Essas são as violências simbólicas no nosso dia a dia.
E agora, para responder à questão das relações afetivas na perspectiva africana, o que eu digo? Todas as nossas experiências, elas são perspassadas pela nossa história. Então, relacionamento aqui no Brasil é uma coisa, relacionamento na Bolívia é outra coisa, relacionamento na França é outra coisa. Por quê? Porque as nossas dinâmicas afetivas, elas vão ter muito a ver com o contexto em que nós estamos inseridos. Um exemplo de relações afetivas, por exemplo, nós temos a hipersexualização dos corpos, não é? Então, o rapaz ele procura a moça que é mais bonita, que tem o corpo mais em forma, a moça também. Tem aquela questão, não usa tal roupa porque vai chamar atenção, você pode ser assediado. Agora, em comunidades indígenas, as pessoas andam quase nuas. E não tem essa questão de, nossa, você está nu. É uma coisa muito natural. Então, as relações dentro de uma comunidade indígena, elas se dão por outros motivos que não apenas a beleza física. As relações afetivas na perspectiva africana começa que elas não têm a dinâmica do patriarcado. Elas são pensadas como comunidade. Até por isso que a gente fala muito da filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, a forma como os pais, os filhos, os avós se relacionam dentro de uma perspectiva africana são muito diferentes do que nós nos relacionamos dentro de uma perspectiva eurocêntrica. Perfeito. Porque no eurocentrismo vai ter sempre aquela questão da hierarquia. Começa pelo homem, aí vem para a mulher, e no final de tudo está a criança. A criança, na verdade, muitas vezes nem é levada em consideração. Perfeito. Já chegou uma pergunta relacionada a isso, que é relações interraciais e complexos de superioridade. Você poderia comentar, porque já que você está falando de relações na perspectiva africana e em África, tem a ideia de que as pessoas são pretas, né, ou negras, então relações interraciais têm lugar na perspectiva, ou uma vez que você colocou uma pessoa branca ali, já está de cogitação em relação se dar pela perspectiva africana. Isso é uma questão muito peculiar e muito profunda. Em África, eu não sou uma mulher negra. Você não é um homem negro. Em África, eu sou uma mulher, você é um homem. E isso é tudo que importa no relacionamento, seja afetivo, seja com os filhos, seja num aspecto amoroso. Agora, quando nós temos essa visão eurocêntrica, há diferença no relacionamento entre um homem negro com uma mulher branca, uma mulher negra com um homem branco. A gente sabe que a sociedade tem um olhar diferenciado. Não estou dizendo que eu sou contra relacionamentos interraciais, mas os relacionamentos interraciais sempre vão trazer questões muito dolorosas às vezes. Porque nós achamos muitas vezes que o afeto exclui o racismo, e o afeto não exclui o racismo. Eu até aponto uma circunstância que muitas vezes é comum. Numa briga de um casal, digamos que a moça é uma moça branca e o rapaz é um rapaz negro. Se eles começarem a discutir quais serão os elementos que serão utilizados, porque você é um monstro, porque você é um animal, você é um macaco, olha o seu cabelo, como também no caso de uma mulher branca com um homem, uma mulher negra com um homem branco. As primeiras coisas que serão apontadas serão suas características físicas. Por quê? Porque se estabeleceu uma hierarquia entre as raças. Então, o que é eurocêntrico é bonito, o que é africano não é. Tem muitas pessoas que gostam de falar assim, minha preta. Mesmo quando a mulher não é preta. Não há problema nenhum. Mas o grande questão aqui é que usa-se o preta como afetivo, mas também usa-se o preta como xingamento.
Então, toda vez que você tem essa perspectiva de relacionamentos racializados, você sai da perspectiva africana, onde um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, ou mesmo relacionamentos que são homoafetivos, são apenas pessoas se relacionando. Agora, quando entra o eurocentrismo e as racialidades, aí tem todo um contexto histórico no meio daquele relacionamento. Tem a questão Perfeito. da aceitação da família e tudo mais, que a gente tem muito problema às vezes, com os familiares até. Sim, e essa lógica, ela também se estende às relações afetivas parentais, quer dizer, você tem um filho não negro ou enfim, adotado, porque eu lembro que já houve um questionamento logo no começo das nossas discussões de uma mãe negra que teve um filho não negro com uma pessoa branca e a filha, eu acho que tinha 7 anos, não lembro, e ela comentou que sempre que brigava com a menina, que ela não queria fazer o dever de casa, ou mandava a menina tomar banho, ou colocava de castigo, a primeira coisa que a menina contrariada fazia era chamar ela de macaca. E ela dizia que ela ia para o banheiro chorar para não deixar a filha perceber que aquilo atingia ela. A gente pode concluir que isso também perpassa relações parentais ou isso é uma coisa de criança que não entra nessa relação? Humberto, eu acredito que isso faz toda a diferença nas relações parentais também. Porque nós vivemos num modelo em que o que está posto é uma estética diferente da estética do povo preto. E as nossas crianças aprendem isso, elas aprendem isso na TV, elas aprendem isso quando nós vamos a uma loja de brinquedos, elas não têm brinquedos que contemplem a cor da mãe e do pai. Fora o que essas crianças também passam de racismo fora de seus lares. Por exemplo, na escola, você imagina uma mãe negra chega para buscar o filho na escola e o filho é uma criança de pele clara. Não é essa identificação, aquela é sua mãe, aquela é outra pessoa, é alguém que trabalha para você, é a sua babá. E isso traz muita confusão para a criança e também o senso de desvalorização, baixa autoestima para a criança. E isso influencia na forma como nós nos relacionamos dentro das nossas casas. Para além disso, tem a questão da interracialidade, lugar das pessoas que são afrodescendentes, clara, que seria o pardo. Então, o pardo ele é não lugar, ele é branco demais para ser negro e negro demais para ser branco. E isso para a cabeça de uma criança é difícil muitas vezes equalizar. E aí isso vem para os pais e muitas vezes nós estamos tão cheios de feridas que fica difícil a gente saber como sentar o nosso filho e explicar o que é racismo, que naquele momento ele está reproduzindo racismo e que os nossos laços de afeto não podem ser pautados pelas nossas características físicas. Perfeito. A doutora Bruna Cândido, que acompanha a gente, uma grande apoiadora do nosso trabalho, ela perguntou sobre miscigenação e colorismo, né, nessas novas gerações. Qual a importância da conscientização do ser preto e das diásporas? A gente deve estimular isso, né, que você é negro e realçar essa negritude, ou deve ser algo que a pessoa deve se descobrindo ao longo da trajetória pessoal dela? Aliás, quero mandar um beijo para a doutora Bruna, maravilhosa, assim, queridíssima, queridíssima. Eu sou suspeita para falar da Bruna porque eu sou fã. Em relação ao colorismo, o colorismo, a meu ver, é uma estratégia de dominação, porque tenta separar pessoas pretas como se houvesse uma diferenciação em uma tabela de cores. E quando nós, pessoas pretas, entramos nessa dinâmica de discutir, você tem mais privilégios que eu, você é mais aceito nos lugares que eu, a gente tira o foco daquele que realmente é o problema, o racismo institucional e estrutural. Porque uma pessoa afrodescendente, ainda que tenha a pele clara, não será tão bem aceita num ambiente quanto uma pessoa não negra. O que você me perguntou a respeito da necessidade de conscientização da importância do orgulho
quanto à nossa etnicidade, eu acho que é um ponto central para a autoestima das nossas crianças. Por exemplo, o meu marido, ele é miscigenado. Sim. Minhas filhas nasceram com um tom de pele bem mais claro. Entendem que o ser negro ou ser uma pessoa preta está mais ligado à nossa história, à nossa ancestralidade, do que realmente aos nossos traços, ao tom da pele. E isso para a criança é muito importante, para que ela entenda que ela é bonita da forma como ela é, que ela é especial da forma como ela é. E se nós não conscientizamos as nossas crianças dentro das nossas casas, elas vão para o mundo, vão para a escola, vão para o parque, vão para onde elas estão e vão receber uma outra narrativa, que é a narrativa de você é menos, você é feio, você não é adequado. Então é importante que as nossas crianças, independente de serem retintas ou terem um tom de pele mais claro, tenham a consciência da beleza, da riqueza cultural que faz parte da nossa ancestralidade. Perfeito. Perguntaram para gente, a senhora comentou sobre filosofia Ubuntu e relações na perspectiva africana. Perguntaram onde se aprende isso, onde se aprende filosofia Ubuntu, filosofia africana, como é que a pessoa entra em contato com esse conhecimento? A senhora fez algum curso, alguma faculdade? Como é que funciona isso? Aí é mais uma das nossas grandes questões. É, nós passamos por uma diáspora, que é a retirada à força do continente africano e dos nossos costumes em África. E deveria ser inserido isso na educação brasileira. Como eu sempre falo, a maravilhosa Lei 10.639, que não é aplicada. Essa lei alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, determinando que seja ensinado desde a educação infantil até o ensino médio, a história dos povos africanos, a história da África e a contribuição dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. Muitos dos nossos educadores não têm essa preparação, porque nós sabemos que nossos professores sofrem demais. O salário é ruim, a estrutura de trabalho é ruim, embora a lei de diretrizes educacionais também determine que seja ensinado sobre história africana, povos africanos e a contribuição dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira nas escolas particulares. E eu, especificamente, não vejo isso sendo aplicado. Posso falar já pela escola das minhas filhas, que em várias reuniões, em vários conselhos nós precisamos ir, porque a lembrança é só no dia 20 de novembro. Aí se fala, e normalmente se fala daquelas histórias tristes, neguinho do pastoreiro, algumas coisas que levam a criança a entender só que ela descende de povos escravos, e não de pessoas que foram escravizadas e que tinham toda uma narrativa anterior. E isso normalmente a gente só vai aprender na faculdade, assim, muito en passant, quando a gente começa a rever a história do Brasil e ver que não foi tão bonita e que a princesa Isabel não foi tão bacana. E aí, para além disso, a pessoa desperta para a necessidade de estudar, que foi o que aconteceu comigo. Fui fazer relações étnico-raciais porque haviam questões que eu precisava entender com maior profundidade. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu sei disso porque nós entendemos o contexto em que nós estamos inseridos. Mas existem canais como o seu, Papo de Pretas. Hoje em dia, através da internet, nós temos como adquirir muita informação sobre isso. Nós temos livros muito importantes em relação a isso, que servem como base para que a gente desenvolva. Perfeito. Quando a gente fala em África, voltar os olhos para a África ou viver sob uma perspectiva africana, uma pergunta muito frequente que a gente recebe é: o que seria viver sob uma perspectiva africana, ou o que seria mesmo uma filosofia africana, já que a África é um continente
enorme, né? As pessoas tendem a sinalizar que esse desejo é um desejo utópico, já que a África é uma variedade tão grande que você jamais conseguiria viver uma filosofia africana ou um modelo africano, já que existe uma pluralidade enorme, uma pluralidade continental lá. Então, faz sentido falar em filosofia africana, considerando a dimensão do continente? Humberto, eu também me pegava muito em relação a isso. Uma das minhas dúvidas é, será que faz sentido a gente querer replicar um modelo de África para as nossas vidas, porque nós somos brasileiros, né, afrodescendentes, mas brasileiros, e o Brasil é uma mistura de povos, a África é plural. Nós temos diversos países. Mas quando nós falamos de filosofia africana, nós estamos falando daquilo que Joseph Kizerbo fala, de um jeito de viver em que há respeito de um para o outro e respeito pela terra. Isso é modificado nos países africanos a partir do momento que ingressam outros povos. Povos do Oriente Médio que trazem as religiões muçulmanas e que têm uma dinâmica completamente diferente, onde o centro é o homem e muitas vezes é muito mais autoritária, dinâmicas em que entram os holandeses, dinâmicas que entram os povos franceses. Então, em si, a cultura africana que permeia os povos, se você tirar aquilo que foi excertado de outros continentes e de outras etnias, ela tem algo em comum. É centrada no respeito. O respeito aos mais velhos, a oralidade, o conversar. Nós perdemos muito essa questão do conversar. Como você educa seu filho se não é através do diálogo, do carinho, do toque? E isso está muito presente em diversas etnias africanas, em diversos contextos, porque para os africanos não existe, na verdade, essa divisão por países, tanto que são chamadas de fronteiras artificiais, porque quando você pensa os países africanos, você não está falando de uma decisão que os povos que viviam naquela terra tomaram. Assim, agora a gente vai pôr uma fronteira aqui, uma fronteira ali. Não, isso foi uma decisão tomada na Europa. Por franceses, alemães, um contexto histórico completamente diferente. Então, existe sim uma filosofia africana, mas essa filosofia nós encontramos nos costumes, no jeito como as pessoas se tratam. Ótimo. O Vander comentou aqui sobre essa questão do cumprimento da Lei 10.639/03, que é verdade que eles distribuem muitos títulos de livros de qualidade para amparar o professor, mas poucos sequer entram na biblioteca da escola e outros nem biblioteca têm na escola. Quer dizer, por causa do racismo estrutural, provavelmente, o interesse do professor ainda não é tão grande em cumprir essa lei, e quando o professor está interessado, muitas vezes a escola sequer recebe o material, né? Às vezes o professor está interessado em aplicar essa lei, mas a escola não recebe o material. E outras vezes, pelo racismo estrutural, ele não valoriza esse saber africano, né? Então tem um problema duplo aí. Exatamente, porque o que se pensa sobre a história. Eu digo especificamente do conhecimento sobre história, sociologia, matérias consideradas humanas e que ultimamente humanas não está muito em alta, né? Por conta desse contexto que nós temos aí. O que se vai fazer com o conhecimento sobre racialidades? A primeira coisa que se pensa, vamos ensinar matemática, que é importantíssimo. Mas se você começar a pensar etnicidades e racialidades, você vai também apontar para os seus alunos que a matemática tem uma fonte muito importante em África, que a astronomia tem uma fonte muito importante, a medicina tem uma fonte muito importante. É que aconteceu o epistemicídio e apagou tudo aquilo que é científico
da história dos povos africanos. Por exemplo, nós vemos falar nos filmes sobre Imhotep como se fosse uma entidade. É uma coisa mística. E, na verdade, foi um médico, um cientista. Muito antes de nós termos todas essas tecnologias, no Egito já se faziam cesarianas, com sucesso. Já haviam instrumentos para aplicar anestesia. Até hoje as pessoas não conseguem, a engenharia não consegue entender como as pirâmides foram construídas. Então aí você vê como falar sobre racialidades também é falar sobre ciências exatas. Mas o professor tem essa dificuldade de trabalhar. E eu também entendo que, além do racismo estrutural, porque eu sou sincera em dizer que muitos professores têm em si arraigado isso e, portanto, não têm um interesse em ensinar, também há as condições que são dadas pelas próprias instituições de ensino que não têm interesse nisso. Porque é assim que você mantém o status quo. Se você começar a ensinar para as pessoas o que é a realidade e desfazer o epistemicídio, a cadeia social vai virar. E isso não é interessante para quem detém o capital. Então, o professor muitas vezes vai ser incentivado até pelo coordenador, pelo diretor da escola, a deixar essas questões um pouco de lado. Como outras questões ligadas à diversidade têm sido empurradas cada vez mais para o lado. Perfeito. Temos uma pergunta aqui de uma professora de Minas, a professora Ana Paula, pergunta se você conhece alguma pós-graduação em violência simbólica. Existe um curso sobre isso? Ana Paula, não existe um curso específico sobre violência simbólica, mas normalmente nos cursos em que nós tratamos relações étnico-raciais, esse é um tópico que é abordado, porque é o tópico que fala a respeito da construção das relações sociais. Então, é uma parte dessa violência simbólica. E dentro dessa dinâmica, nós estudamos vários pensadores. A gente vai estudar Attili Membe, nós vamos estudar Joseph Kizerbo, nós vamos estudar também alguns pensadores estadunidenses que vão que é muito de tal maneira que, não, que você se exclui de lugares. Você se poupa, você pode ter o dinheiro para ir àquele teatro e tal, você pode ter todas as condições, mas você, até no círculo de amizade, você adota um comportamento que não é o seu. Franz Fanon fala muito sobre Pele Negras, Máscaras Brancas, e é um livro espetacular para quem quer entender com mais profundidade o que é violência simbólica. Perfeito. E ela comenta exatamente isso, que o TCC dela foi sobre violência simbólica na graduação de pedagogia, ou seja, provavelmente ela deve sentir essa ausência, né, de materiais de cunho racial. Eu, pelo menos, eu fui conhecer esses temas a partir de um interesse pessoal meu, porque nos 5 anos de faculdade eu nunca peguei um livro de autor negro ou de autor africano, mesmo cursando, fazendo um curso que abrange toda a produção, né, humana, que é o curso de letras, né, você estuda literaturas, então análise literária, linguística, que é uma coisa super ampla. Não houve um autor africano nos 5 anos de graduação. Eu só passei a conhecer essa literatura a partir de um interesse meu, né, de voltar os olhos para essa dinâmica racial, e aí sim eu fui entrar em contato com esses autores, pensadores, filósofos pretos, mas nem na graduação, nem nos 12 anos de vida escolar, eu não lembro de ter visto um autor negro, a não ser, é claro, os nossos clássicos da literatura, né? Tem alguns negros, como Machado de Assis, que você passa ali, né? Mas algo racialmente embasado, nada, né? Impressionante, muito triste isso, né? Realmente, eu também venho dessa mesma experiência que você. Eu passei pela academia sem
ter contato com essa questão. Aliás, não se diz filósofos negros, não se diz pensadores negros. Nós estamos sempre voltados para Nietzsche, Foucault, que são muito válidos, mas que muitas vezes não tem a ver com a nossa perspectiva e nem com o nosso olhar. E aí, destas inquietações é que nós nos decidimos é, a procurar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí da graduação de Direito e passei a procurar livros, procurar o que estudar, o entender a minha própria vida. Entender as minhas relações, as coisas que me aconteciam no dia a dia. E aí eu cheguei em relações étnico-raciais. E aí, dentro dessa especialização, é que eu fui despertar para muitas coisas. Tanto que haviam aulas que você tem um professor, o professor Sandro, ele é um angolano, e ele fala de uma perspectiva de uma vivência em África. E ele sempre faz assim na sala de aula, ele fala assim, tá tudo bem? Ele ia falando aí, tá tudo bem? Eu perguntava. Teve uma determinada aula que nós estávamos falando exatamente sobre afeto. E a minha vontade era de chorar. Eu olhei pro professor e falei, professor, tá tudo, menos bem. Porque eu comecei a entender por que nós aceitamos amizades que nos diminuem, por que a gente concorda com a brincadeira, se mantém naquele ambiente, por conta de a gente acreditar que o afeto supera o racismo, e o afeto não supera o racismo. Aí sabe quando vai cair naquele monte de coco na cabeça? Coco 1, coco 2, você começa a lembrar de situações? Muitas vezes é assim que a gente vai descobrir a potencialidade do que há dentro de nós, de onde nós viemos. Porque as pessoas têm muito orgulho de falar assim, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de dinamarquês, eu sou descendente árabe. Mas quando fala, eu sou afrodescendente, parece que pega mal. Parece que é uma coisa ruim. Então, muitas vezes a gente se exime desse lugar. E a gente precisa se apropriar e entender a beleza desse lugar e entender que esse povo era tão potente que foi sequestrado. Porque normalmente o que você rouba de alguém é aquilo que ele tem de mais precioso. Não foram lá em África roubar só minério, roubar ouro, nada. Foram lá pegar pessoas. Por quê? Porque é o que havia de mais precioso, mais importante, mais imprescindível. E eu, no começo dessa especialização em relações étnico-raciais, muitas vezes as pessoas na sala de aula diziam assim, eu me descobri negro com 18 anos, eu me descobri negro com 27 anos. E a princípio eu cheguei muito machucada do racismo estrutural e institucional. Falei, como que descobriu que é negro agora? Como que você descobriu que é preto? Nunca olhou no espelho? Poxa, você tem a pele clara, você não olhou a sua gengiva? Como que você não sabe? Aí depois de um tempo eu comecei a entender, a amadurecer a entender. A pessoa não se descobriu preto. Ela descobriu o que significa ser preto no contexto em que nós vivemos. É aquele primeiro racismo, é aquela rejeição, é aquele momento em que te acontece algo tão doloroso que você não consegue mais fechar os olhos e dizer, não, podia ter acontecido com qualquer um. Você entende que aconteceu com você porque você tem uma marca genética específica. E todo esse trabalho que a gente faz hoje é para despertar isso nas pessoas. Vai procurar saber quem você é, porque você vai descobrir que você é maravilhoso. Perfeito. Eu lembro de um livro, um texto da Bell Hooks, em que ela fala, Vivendo de Amor, se não me engano, que ela fala em como é rara a experiência preta com o afeto. Justamente por causa dessa herança escravista, né, que rompeu os nossos laços, a força, a nossa história, né, dos nossos pais é aquela mãe batalhadora que acorda de madrugada para trabalhar, já chega cansada e tem que ver comida, aquele pai que muitas vezes nem está em casa ou quando está é a mesma coisa também, o foco é trabalho, é atividades, é evitar as diversas violências que sofre, né? Seja do chefe, seja dos amigos, violências raciais todo dia. Então, ela coloca que o negro não tem essa experiência
sequer com afeto, que dirá com amor, né? E aí, lendo aquilo, eu parei para pensar na minha vida e percebi que naquela época eu tinha tido acho que 4 namoradas, né? Tive 4 relacionamentos e lendo eu me dei conta que eu não tinha experiência com afeto, por exemplo, um carinho, por exemplo, né? Eu tinha tido relacionamentos longos, eu nunca namorei menos de um ano e não lembrava de uma namorada ter feito uma carícia no meu rosto. Eu falei, gente, que coisa assustadora. Eu nunca recebi um carinho, mesmo tendo namorado tanto tempo, já tinha sido noivo na época, né? Nunca tinha recebido assim um afago, sabe, no cabelo, uma carícia, né? Às vezes até um elogio, pô, você tá bonito e tal. E aí eu me dei conta de como o afeto ele não está presente nas relações entre negros, né? E especificamente entre negros, porque esses 4 relacionamentos que eu tive foram com pessoas negras e aí, quando eu paro para pensar, não é porque essas pessoas não eram carinhosas ou afetivas, é porque elas também provavelmente não tinham experiência com afeto, não tiveram uma mãe ou um pai que davam um carinho, diziam: Como você tá linda, minha filha, eu te amo e tudo, né? As pessoas acabam reproduzindo essa, essa frieza, né? Esse distanciamento, e aí acaba se tornando um ciclo, porque a gente tem os nossos filhos. E sem perceber faz a mesma coisa, né? Não elogia, não faz um carinho, não diz que ama, e aí vai. É um ciclo que vai se reproduzindo constantemente. Se a gente não tiver um esforço consciente para romper com isso, não causar uma ruptura proposital e intencional, a gente se torna mais uma engrenagem do racismo estrutural, reproduzindo esses ciclos de violência, né? Então, essa questão específica do afeto eu acho que é seríssimo entre nós. A gente precisa voltar os olhos para isso, se autoexaminar constantemente e procurar mudar, né, esse comportamento que nos foi. Esse comportamento que nos é imposto, né? Quer dizer, é uma imposição social, né, essa falta de afeto. Você percebe que existe algo estrutural nessa falta de afeto entre negros? Da minha perspectiva, Humberto, isso foi um projeto, foi projetado isso. Quando nós falamos do projeto de embranquecimento da população negra, do estímulo da miscigenação, porque havia uma ideia de que dentro de alguns anos nós conseguiria se erradicar as pessoas de pele escura no Brasil, que nós temos até um quadro muito famoso que chama Redenção de Cã, em que a mãe preta está agradecendo a Deus porque a filha teve uma criança mais clara de um relacionamento interracial. Foi estruturado politicamente isso, para que realmente nós procurássemos afetos interraciais, para que houvesse esse branqueamento. E foi estabelecido na nossa dinâmica, já por conta da escravização, que os pais não tinham o filho, a criança, ele era uma propriedade do senhor, escravocrata. Então, assim, meu filho não era meu filho. Tanto que a cantora Isalu fala sobre isso numa canção dela, das mães que, ao dar à luz, matavam seus próprios filhos. E você fala assim, que monstruosidade. Mas não era uma monstruosidade, era a forma como elas entendiam que elas estavam livrando suas crianças de se tornarem mercadoria, uma coisa na mão dos senhores. E aí começa daquele momento a violência contra as mulheres negras. Imagina, a mulher negra retinta foi violentada, aí ela teve um filho mestiço. Qual a possibilidade de relacionamento daquele homem negro que era companheiro daquela mulher com aquela criança? Que, pela característica de nascer com a pele mais clara e alguns outros traços, relembravam constantemente da violência que a sua companheira sofreu e que ele não foi capaz de impedir.
Perfeito. Sabia-se também que desde aquela época, por exemplo, você é casado com uma moça naquele contexto. E você é alguém que está articulando fuga para quilombo. Voltou. Fazia daquela pessoa um alvo, uma forma de me dominar. E isso foi perspassando historicamente. As nossas mães nos ensinam sempre, sejam fortes. Quem de nós nunca ouviu? Não mexe com ninguém na rua. Mas se alguém vier te bater, você bate. Porque se você chegar em casa chorando, você apanha de novo. Quando eu era criança, isso era muito comum as mães dizerem. Então você era treinado para ser forte, para sobreviver, para resistir. E não para ser amado. Porque ser amado nunca foi comum aqui no Brasil. Pelo menos não para o nosso povo. Nunca foi comum ser amado. Nós somos sequestrados. Começa por aí. Então não tinha afeto. E mesmo para nós, a prática do afeto, ela é uma construção. E muitas pessoas querem sentir isso de forma espontânea. O que eu aconselho é pratique o afeto. Porque as nossas emoções também vêm das nossas práticas. Você pode abraçar seu pai, abraçar sua mãe, que vai ter uma resistência, mas vá abraçando, vá beijando. Você vai ver que a pessoa começa dura e aí ela vai amolecendo, vai amolecendo. E pratique isso muito com as crianças, com os amigos. Nós nos beijamos na face, nós aprendemos esse beijo de bochecha, né? Não, abrace seus amigos, beije seus amigos. O que é diferente, por exemplo, se uma pessoa que eu não conheço vier mexer no meu cabelo, eu vou ficar nervosa, né? Até porque dá um certo trabalho deixar com o volume que eu gosto. Mas agora é diferente quando uma amiga minha me faz um carinho, me faz um cafuné, quando um amigo meu me faz um cafuné. Outra coisa que tem que ser estimulada é a amizade entre pessoas pretas. Isso nós vemos muito na escola quando nós somos crianças. A menina preta é a menina feia. Isso eu posso falar porque foi a minha experiência. Independente de que eu era bonita ou não era bonita, eu era a menina feia. Você é a menina que leva o bilhetinho da outra menina pro garoto, você é a amiga de todo mundo, você é engraçada, você é inteligente, você é a que faz os trabalhos. Mas você não é a que recebe o bilhetinho. Você não é a que recebe o olhar. Tanto que você vê, se você acompanhando a narrativa das pessoas, você vai ver que meninas pretas, elas demoram mais para ter namorados, elas demoram mais para ter relacionamentos. Esses tempos atrás eu estava vendo a cantora Isa dizendo que o primeiro beijo dela foi aos 17 anos. Gente, não preciso falar sobre beleza ali. E mesmo assim você vê a dificuldade de se relacionar. O menino, ele é um amigão, ele é o bom no futebol, que recebe um monte de apelidos terríveis, buiú, essas coisas bem pejorativas, né? Então Exatamente. nós não aprendemos afeto ali. A gente já se separa ali, porque os meninos vão procurar as meninas não negras, as meninas ficam à espera do tal príncipe, né? E a gente já não se relaciona ali e não aprende carinho ali. Então, sempre que você puder ter um gesto de carinho com alguém, tenha. Sempre que você encontrar uma pessoa preta na rua, sorria. Eu sou aquele tipo que para o carro no farol, vejo uma mulher, falo, preta, você tá linda. Então, vamos praticar o afeto. Porque é isso. Perfeito. Então, tem até um livro chamado O Poder do Hábito que diz isso, que para você mudar, né, você tem que realmente ficar forçando a coisa, né? Tem que massificar um comportamento para que ele se torne um hábito, para ele se transformar num hábito, né? Você tem que fazer a coisa conscientemente, senão não existe, né, a tão esperada mudança. Então, muito importante esse ponto. Uma pergunta que nós recebemos aqui de diversas pessoas enquanto a senhora estava falando, era se tem alguma sugestão de leitura, né, para que a gente possa desconstruir esses padrões
nocivos que nos foram impressos sobre negritude, sobre relações afetivas entre nós. Como é que a gente faz para aquecer essa frieza que nos foi imposta desde a infância? Existe alguma leitura que ajude a gente nesse caminho? Bom, eu vou indicar uma leitura também da Bell Hooks, que é uma das minhas escritoras assim de predileção, que é Ensinando a Transgredir, que é uma perspectiva da educação para a liberdade. É fantástico. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com as pessoas, porque você vai entender que a forma como você se expressa educa as pessoas. E transgredir, eu digo nesse sentido, de transgredir aquilo que é o padrão. Ah, as pessoas não se beijam, não se abraçam, pois eu vou passar a beijar e abraçar. As pessoas não sorriem para quem elas não conhecem, pois eu vou sorrir. E exatamente isso, e frequentar os lugares e desconstruir os olhares, porque às vezes a gente se priva de algum determinado lugar, mas como é que o olhar das pessoas vai se naturalizar se você nunca está lá? Então, é um exercício que nós temos que fazer. E para as crianças, eu recomendo um livro chamado O Black Power de Taio. As minhas filhas ganharam de presente de um amigo querido, Dr. Ivan. E assim, ela é de uma poesia, é de uma graça, de uma beleza esse livro. E que as crianças se encantam e a gente se encanta junto. Então, são essas minhas duas dicas de literatura que realmente eu tenho certeza que vai aquecer o coração, porque a gente tem umas literaturas muito pesadas, que doem, né? Então é bom a gente ter algumas coisas que aqueçam o coração também. Com certeza, a doutora Bruna Cândido mandou um comentário muito interessante que amizade entre pessoas pretas sem rivalidade, porque é frustrante se reconhecer e depois ver que nos grupos não funciona assim. A doutora Lázara é uma amiga que pega na mão e caminha junto. Então, isso que ela está comentando é uma realidade. Ainda hoje é muito difícil pessoas pretas caminharem juntas, né? Eu posso dar um exemplo recente, né? A gente criou um projeto chamado Paternidade Presente, em que a gente chamou diferentes pais para conversarem com a gente 30 minutinhos só nesse período de quarentena, né? Uma live rápida. E aí eu enviei um convite para diversas pessoas pretas que eu conheço, outras não, artistas famosos, enfim, para bastante gente. E uma das respostas que eu mais recebi foi nada, né? A pessoa visualizar e seguir a vida, quer dizer, não se dispõe nem sequer a falar, não, eu sou tímido, então, não estou disposto, acho que não cabe. Por isso que eu fiquei tão feliz quando o ator, apresentador Érico Brás viu o convite, veio e falou com a gente, porque é Sim, raro ainda, né, uma pessoa preta ter essa deferência, essa consideração, sim. esse afeto com outra, né? Um afeto gratuito, né? Espontâneo, sem você ter uma história pregressa, né? Mas por outro lado, eu fiquei muito feliz também que muitas pessoas aceitaram o convite, só de ver, nossa, que legal, vamos sim, vamos falar. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas já identificam a necessidade de dar as mãos e caminhar junto, realmente o racismo estrutural ainda opera fortemente na mente de muitas pessoas pretas através do auto-ódio, que faz com que a pessoa não veja, né, uma necessidade real e concreta de se unir, né? Que eu lembro que no início do coletivo, uma das perguntas mais frequentes era por que pais pretos presentes? Por que que não é só Sim. pais presentes? Por que preto? Por que que preto tem que se separar, hein? Por que que é uma coisa só de preto, né? E essa pergunta ainda aparece. É impressionante. É, as pessoas às vezes não entendem por que tem essa necessidade. Por exemplo, Pantera não podia ser só Pantera, mas é Pantera Negra. É, em alguns momentos, a gente sabe que esse é o racismo recreativo, que as coisas que as pessoas fazem porque elas acham divertidas é rir das dores dos outros. Mas em dados momentos é uma necessidade de afirmação, de representatividade, de fincar uma bandeira e demonstrar que você conquistou um território. Porque a questão da paternidade ela é uma questão
é difícil em amplo sentido. Porque nós viemos do patriarcado e o patriarcado é hierárquico, a criança fica lá embaixo, então se a criança fica lá embaixo, o homem não teria necessidade de se relacionar com a criança. E também dependeria o afeto dele ou o apreço dele para essa criança também pelo gênero da criança. Quando nós fazemos esse recorte pais pretos, é porque, além dessas questões do patriarcado, nós também estamos desconstruindo questões históricas, feridas emocionais, que são advindas do racismo estrutural e institucional. Então, por isso que é importante, em alguns momentos, ter esse recorte. Não que o que você fala nesse canal não sirva para qualquer pai, serve para todos os pais, mas, em específico, está se tratando com um olhar, com acuidade, a questão dos pais pretos. E não tem nada demais. Porque, por exemplo, se fossem pais orientais, não vejo problema. Perfeito. Pais indígenas. Porque cada comunidade tem as suas especificidades. E essa questão da disputa, da rivalidade, isso também vem do racismo estrutural e dessa questão eurocêntrica. Porque dentro de uma dinâmica lá atrás, no período escravagista, algumas pessoas tinham acesso à casa grande. Para trabalhar, sofriam igualmente, eram desrespeitadas igualmente. Mas para as pessoas que estavam na lavoura, parecia que era um lugar melhor. Então já se rivalizava. Tanto que o algoz ele colocava um capitão do mato que era uma outra pessoa preta. Então, colocava uma pessoa preta para caçar e para violentar, fustigar uma outra pessoa. Então, muitas vezes, quando as pessoas entram no mesmo ambiente, elas têm aquele embate, porque você tem que ser o negro único. Perfeito. Só Excelente. uma pessoa vai ter acesso àquele grupo. Então, muitas vezes a pessoa assim, eu tenho que ser a pessoa preta única nesse espaço. Agora, se chega que tem um talento maior, que tem uma habilidade, tem um conhecimento, talvez eu perca o meu espaço. E a gente tem que entrar exatamente na lógica que a doutora Bruna aplica na vida dela. E muitas outras pessoas que eu conheço, a doutora Rosana, que também está conosco, Sim. de ampliar. Eu venho e trago mais um. Eu venho e esse um traz mais outro. E daqui a pouco nós estamos em espaços empretecidos e estamos nos sentindo participantes daquele lugar, com todo o direito que nós temos. Aliás, quero mandar um beijo também para o Dr. Renato Sanches e para a doutora Denise Sanches, meus amigos que estão prestigiando, e que são pessoas do afeto, são pessoas assim muito parceiras. E é o que você diz, enquanto muitas pessoas ainda resistem, tem outras pessoas como você, que estão fazendo esse trabalho. E é um trabalho de formiguinha, mas as pessoas estão chegando. E é isso que é importante. É caminhar, gente. Nós vamos caminhar independente das barreiras. Bom, a gente vai alcançar o nosso tempo de 1 hora e o Instagram vai cortar a gente. Então, eu queria que você dirigisse uma palavra final, alguma coisa que você queira dizer pra gente, antes que ele finalize a nossa live. Eu queria dizer que foi um prazer novamente, Humberto. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, pelas perguntas, pela troca, porque assim a gente cresce, a gente aprende junto. Me colocar à disposição de todos vocês. Se alguém tiver uma outra questão ou queira ampliar a conversa, pode me procurar no Instagram, é o @lazaracarvalho.adv, e dizer que espaços como esse têm que ser cultivados, ampliados. Não esqueçam, às 19 horas nós temos uma outra live para falar sobre maternagem. Então, irmãs, vamos divulgar, porque é importante que nós falemos sobre as nossas questões do nosso ponto de vista, porque nós não podemos mais ser objeto de estudo do outro. Nós temos que começar a produzir conhecimento e ciência a partir de nós mesmos. Com certeza. Muito obrigado, doutora, pela participação. Desejo um ótimo dia, senhora, e um excelente final de semana. Igualmente, Humberto. Tchau. Beijo a todos. Beijo. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado pela atenção, pelas perguntas enviadas. Tá? Sem vocês, nada do que a gente faz seria possível.
Agradeço imensamente e deixo o convite a você que se identificou com essa iniciativa das lives, que é como a irmã colocou, acabou de colocar, disputar narrativa. As lives são uma forma de disputar narrativa. Então, se você acredita que tem algo a compartilhar com a comunidade preta, vem para cá, manda uma direct pra gente, fala de um tema que você gostaria de compartilhar, de expor. A gente agenda junto uma live sem problema nenhum. Esse não é um espaço só para doutores, para advogados, para celebridades, para influenciadores digitais. O espaço é nosso, é seu, é meu, é de todos. Juntos somos muito mais fortes. Obrigado, bom dia a todos e até mais tarde. Temos outra live à noite. Vem aqui com a gente que vai ser muito legal. Tamo junto.